Meus irmãos, nós vamos, então, nessa noite, a partir desse conjunto de textos, observar do que se trata a vida cristã e que se trata de algo que é radical. Trata-se de uma mudança, não só de perspectiva, mas uma mudança de realidade. Uma mudança de realidade, que na verdade vai redefinir tudo. A ideia, meus irmãos, é que essa transformação cristã não se trata, obrigado, não se trata apenas de uma mera melhoria, sabe? Não se trata de um indivíduo que de repente fazia algumas coisas ruins e de repente agora ele muda alguma coisa, alguma prática, e porque moralmente ou eticamente ele está melhorando, isso faz dele um cristão. Nós vamos ver nesse texto aqui que não, mas se trata de uma mudança de status, fundamentada numa união com Jesus, que vai redefinir radicalmente quem é você, como você vive. O apóstolo Paulo aqui, nesse capítulo 2 aos Efésios, nós temos aqui uma um retrato, é um antes e um depois. É como se tivesse alguém tivesse tirado uma foto de você, exatamente antes da sua conversão. Quem era você? E o apóstolo vai estar dizendo, não somente você. A gente não pode esquecer que o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja. Ele não está escrevendo para não cristãos, é para a igreja. Ele está dizendo, vocês eram assim. Nós vimos isso no domingo passado, do verso 1 ao 3, este é o retrato da humanidade. Primeiro, nós mesmos, né, agora cristãos, éramos assim. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, como os demais continuam sendo. Aqueles que não estão em Cristo, eles são assim. Mas do verso 4 ao 6 há uma mudança. É o mais Deus que nós cantamos aqui. É o mais Deus, uma conjunção adversativa. Para quem não está estudando para o Enem e não lembra o que significa uma conjunção adversativa, é algo que entra numa frase exatamente para dizer o seguinte: veja, em contrapartida ao que foi posto antes. Isto aqui é importante, ou esta é a nova realidade. Uma realidade que, na verdade, aponta para o próprio Deus que encarna, para que haja um mais Deus entrou na história. Bom, nós temos um retrato aqui, então, de antes e depois. Efésios 2 não se propõe, meus irmãos, a nos apresentar uma evolução, onde o sujeito, uma vez agora cristão, ele vai melhorando, modificando, e a partir disto sendo um cristão. Então não é uma evolução, mas, irmãos, para usar um termo muito falado, é uma revolução, onde a ideia revolucionária se trata de destruir tudo que existia. Se trata de desfazer tudo o que existia. E de forma radical, abrupta, você apresenta uma nova proposta de realidade. Então, quem éramos antes? Verso 1 a 3. O apóstolo Paulo dizendo: estávamos mortos. E alguém morto não é alguém que está em coma, sabe? Não é alguém que, por algum acaso do destino ou coisa parecida, ele pode a qualquer momento se levantar. Não, ele está morto. Estávamos mortos, espiritualmente mortos. Presos, em cativeiro. Presos a quê? Aos próprios desejos. É aquela ideia do indivíduo
que pensa assim: eu sou livre para fazer o que eu quero. O que ele não saca é que tudo o que ele quer terá necessariamente relação com egolatria, com glória pessoal. Ele está escravizado a fazer, a satisfazer os seus desejos. Entendam? Liberdade não é ter o poder ou a potencialidade de fazer tudo o que você quer. Liberdade é uma real capacidade de dizer não para o que você quer. E aí você é livre. Se você só faz o que você quer, você é escravo do seu desejo. E essa é a realidade humana. A humanidade vivia segundo o curso desse mundo. Falamos isso no domingo passado, exaustivamente. Curso desse mundo. A ideia de curso, pense num rio, no curso do rio. A humanidade vivia num contexto, na verdade vive. Nós vivíamos, né, antes, num contexto nascido ali, num ambiente em que não conseguimos fazer diferenciação. E uma ilustração que eu já venho usando até de forma exaustiva aqui nesse púlpito, a ilustração dos 2 peixinhos. Acho que quase todos aqui já ouviram essa ilustração, né. 2 peixinhos jovens, no oceano, passeando, batendo papo, ah, de de forma oposta, vem um peixe mais maduro, mais velho, passa por eles, os cumprimenta: "Bom dia, bom dia". E o peixe mais maduro pergunta: "Como está a água?" E continua nadando. Os 2 peixinhos param de nadar, olham um para o outro e se perguntam: "O que é água?" Qual é a ideia dessa ilustração? É mostrar como que, na história do peixe, nós também vivemos assim. Nascemos num contexto sem contraste. Tudo o que conhecemos da vida e realidade é o que há. E a gente não conhece outra coisa. E quando alguém chega e questiona: "Você consegue perceber que você é escravo desse mundo, escravo dos seus próprios desejos?" Você diria: "Não, ninguém nunca me disse isso, eu só estou vivendo. Eu só estou vivendo, caminhando sem saber para o fim." Nascemos num contexto em que não temos o contraste, porque todos nós só temos noção da realidade depois de Gênesis 3. Nós não sabemos o que é Gênesis 1 e 2 de forma experimental. A gente sabe o que é a criação e a relação com Deus e com as outras pessoas a partir de Gênesis 3. E em Gênesis 3, o que você tem é a quebra de uma relação da humanidade com Deus, uns com os outros e com a própria natureza. É isso que nós experimentamos. Isso é viver segundo o curso desse mundo, sem a menor possibilidade de escapatória. É isso que Paulo está dizendo. Vocês não tinham como escapar disso, vocês estavam mortos. É como se Paulo estivesse dizendo: você consegue perceber que essa era a sua realidade? E aí, no verso 4 a 6, nós temos uma virada. Do verso 4 a 6, aí é dito: fomos vivificados, fomos justificados e assentados com autoridade em Cristo nos lugares celestiais. Então o apóstolo ele apresenta aqui uma oposição clara do cativeiro, da escravidão, numa situação em que não tínhamos a menor condição. Agora somos colocados com uma certa autoridade junto a Cristo nos lugares celestiais. Enquanto antes estávamos mortos, em oposição a isso, temos uma virada. Agora estamos vivos. Meus irmãos, portanto, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é que o cristianismo não é sobre ser um pouco melhor. Não é sobre melhorar um pouquinho e, por isso, estou me tornando cristão. Não é sobre simplesmente tentar viver uma vida melhor. Então, veja, se você vê o cristianismo basicamente como uma tentativa de viver uma vida melhor,
E pessoas que pensam assim, vejam se faz sentido isso. Pessoas que pensam, ser cristão é tentar viver uma vida melhor. São pessoas que, às vezes, vivem como cristãos, às vezes, não. Eles vivem um loop de entrar e sair do cristianismo. Esse indivíduo que pensa isso, que ser cristão é melhorar, é assim: bom, saí, fiquei um tempinho afastado, mas olha, eu voltei, né, consertei minha vida, voltei, agora estou caminhando. Na verdade, ele não está entendendo ou fazendo jus à linguagem que o apóstolo Paulo usa aqui. Porque o apóstolo Paulo aqui estava dizendo o seguinte: você estava morto, agora você está vivo. Não tem esse negócio de entra e sai, e não tem essa coisa de que me torno cristão na medida que melhoro. Não. Ou você está morto, está escravo e vive conforme aquela escravidão, ou Deus operou uma obra miraculosa na sua vida, da qual você não teve participação nenhuma nesse processo, e agora, trazido à vida, você vive de acordo com uma nova realidade. Então nós temos aqui essa linguagem bíblica, da morte para a vida, o que exige que a gente entenda que se trata de uma mudança catastrófica, é total, é radical, é completamente radical. A gente precisa entender que estar em Cristo e estar fora de Cristo é a diferença entre estar morto ou vivo. É a diferença entre estar em cativeiro ou estar com Cristo reinando. Nós temos então essa reviravolta soberana aqui da graça de Deus a partir do verso 4. O apóstolo Paulo, nos versos 1 a 3, nos deu um diagnóstico terrível. Falei sobre isso na semana passada, inclusive, que é necessário que a gente reconheça as nossas incompetências. Reconheça o quanto somos falhos. Quando estivermos prontos para a ruína, estaremos prontos para a graça. Quando olharmos para a justiça de Deus e com uma certeza de que, se Deus aplicasse a justiça dele sobre a minha vida, me esmagando, isso seria aceitável e justo. Quando eu estou pronto para ser esmagado por Deus, eu estarei pronto para ser levantado por Deus. O apóstolo Paulo, então, depois desse diagnóstico, ele vai nos apresentar, vai nos presentear com duas palavras consideradas das mais gloriosas de toda a Escritura. Mas Deus. Meus irmãos, essa virada do verso 1 a 3 para o 4 em diante, com essas duas palavras, apresenta a única escapatória da sua confusão, da minha confusão. Deus fez. Você não tinha condições nenhuma de fazer nada. Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, ele vai intervir, ele vai entrar na história e ele vai entrar na sua história. E é interessante que o texto vai dizer qual foi a motivação dele, por que que Deus fez isso. Não foi, primariamente, pela nossa dignidade, mas primeiramente por uma natureza pessoal dele. Mas Deus, que é rico em misericórdia, ele é rico em observar, olhar para você na eternidade, compadecido da sua mazela, ele exclusivamente te chama pelo nome. E talvez a gente possa se fazer a seguinte pergunta: bom, primeiro, ele não enviou, quem foi enviado por nós? Se isso tem a ver com a sua natureza amorosa, quem
quem ele enviou para nos resgatar? Não foi um profeta, um simples profeta, não foi um anjo, mas Deus ele vai enviar o que ele tinha de mais precioso, seu filho unigênito. E tem aquela célebre pergunta: por que Jesus morreu na cruz? Irmãos, nós poderíamos dar várias respostas, diferentes, mas que se conectam, verdadeiras. Jesus morreu na cruz porque era necessário satisfazer a justiça de Deus. Deus é um Deus tanto, santo, santo, que primeiro ele olha para a própria criação e observa a criação dele gemendo por causa do nosso pecado. Ele olha para nós, os únicos seres criados à sua imagem e semelhança, e meus irmãos, pensem nisso. Tu cria tudo, você cria tudo, tudo, tudo. Os anjos, depois, que também são seres espirituais, depois do absoluto nada, Deus cria a matéria e forma tudo. Estrelas, mares, montanhas, tudo. Planetas. E de tudo. A última coisa que ele cria, ele diz: estes serão a minha imagem e semelhança para se relacionarem pessoalmente comigo. E meus irmãos, a única coisa da criação, a única que possui a imagem e semelhança dele, esse ser, né, o homem, ele decide que vai abandonar esse Criador e viver para sua glória pessoal. Meus irmãos, se você não se revolta com um negócio desse, talvez você não entendeu o tamanho do seu pecado. O único ser criado à imagem e semelhança é esse que dá ruim. É esse que vai dar problema. E é o próprio Deus dizendo: vocês têm a minha imagem e a minha semelhança, e vocês estão desonrando a minha glória. Eu não vou permitir isso. Poderíamos dar vários motivos aqui para Jesus morrer na cruz. Justiça, santidade. Mas, irmãos, tem um motivo que nós, reformados, às vezes ignoramos. É aquela coisa, né? Teve um pastor que pregou aqui, acho que foi o Nilson que fez essa brincadeira, que presbiteriano é igual o gato, né? O gato tá triste, ele tá com aquela cara. O gato tá alegre, a cara é a mesma. Parece que não tem expressão. Hã? E aí nós, reformados e presbiterianos, temos essa fama de durões, essa fama de intelectuais. Somos rápidos em dar ótimas respostas teológicas. Pena que a grande maioria está só aqui, não está aqui. E quando uma pessoa pergunta por que Jesus morreu na cruz, que resposta você daria? Meus irmãos, a resposta mais simples, Paulo está dando aqui. Pelo grande amor com que nos amou. Por que Jesus morreu na cruz? Porque ele nos ama. Foi por amor. Óbvio, uma série de outras questões estavam envolvidas. Mas se na eternidade o Deus Trino resolve criar e já ter um plano para resgatar a sua criação que iria se perder, isso foi por amor, porque a outra opção seria: não vamos criar então, que eles simplesmente não existam. Mas se nós não os criarmos, não os teremos. Seria o Deus Trino conversando, o Pai, o Filho e o Espírito. Vamos criá-lo por amor. E por amor vamos resgatá-lo. Meus irmãos, Deus é justo e é amor. Se o Criador, se Deus,
tivesse tomado a seguinte decisão: seja feita a sua vontade, para a humanidade. Se ele falasse isso para a humanidade: seja feita a sua vontade, e o Criador, de fato, simplesmente deixasse que toda a humanidade caminhasse feliz, a passos largos e sorrindo para o inferno eterno, Deus continuaria sendo justo. Se Deus não salvasse ninguém, ele continuaria sendo justo. E digo mais, continuaria sendo amor. Mas como, pastor, que Deus continuaria sendo amor se ele permitisse que toda a humanidade perecesse? Porque o primeiro amor de Deus é o amor pelo seu nome e pela sua glória. Se a glória de Deus for defraudada e não houver justiça, não há esperança para nada nem para ninguém, porque o ápice, o melhor da existência foi defraudado. Isso não pode acontecer. Então, por que a justiça de Deus é aplicada a homens e mulheres que pecam? Porque Deus é amor. E ele ama a sua glória. E ele ama a sua imagem e semelhança. E ele não permitirá que a imagem e semelhança dele viva em desonra. Por isso. Mas é aí que nós observamos como que na cruz, amor e justiça se encontram, se beijam, um par perfeito. Onde por amor ao seu nome, mas também por amor a nós, o filho dele paga toda a sua dívida. Deus tanto amou, de uma forma tão escandalosa, João 3,16, que ele envia o filho dele. Ele envia o filho dele. Num contexto em que, irmãos, não éramos amigos, não buscávamos a Deus, vivíamos para os nossos próprios desejos e gostos. Talvez para você que se converteu já depois de uma certa idade, você consiga olhar para trás e realmente considerar o fato: essa era a minha realidade antes de Jesus. Mas talvez, para muitos aqui que nasceram dentro de uma igreja cristã, seja difícil mensurar isso. Mas o fato, talvez, eu não sei se você sabe quando você se converteu. Eu, por exemplo, não sei quando foi minha conversão. Mas fato é que antes da minha conversão, eu vivia uma vida dentro da igreja, uma vida religiosa, uma vida que tinha a intenção de ganhar aplausos e ser aceito pelos irmãos da igreja, visto como um cristão valoroso que está envolvido em tudo da igreja. Porque no fim das contas eu queria ser aceito, eu queria ser aplaudido, eu queria que as pessoas me amassem. E em contrapartida, usava minhas próprias ações para comprar Deus, para barganhar e negociar com Deus. Então, gente, eu não sei o que é pior. O homem morto em delitos e pecados dentro ou fora da igreja. Porque, fazendo aqui uma paráfrase distante de uma ideia de Paul Washer, fora da igreja, experimentando a lama do pecado, talvez a consciência da necessidade de um salvador, porque eu sou mau, ela venha mais rápido do que você passar anos e anos limpinho, crente limpinho, dentro de uma instituição religiosa respeitável e achando que é cristão porque está ali. E, cara, vai morrer e vai ouvir do Senhor: eu nunca te conheci. E Paul Washer vai dizer: você tem dúvida da sua salvação? Vai pecar. Vai para o mundo. Se a primeira resposta que você
consegue dar e eu não posso. Por quê? Porque isso desagrada ao Senhor. E aí o texto de Jeremias, onde o Senhor diz: "Porém em você um novo coração, um coração que não quer mais viver para o seu próprio prazer, mas agora para o meu". Esse é o cristão. Mas se você considera de fato a possibilidade: "Vou me jogar na loucura dessa vida", e aí de novo Paul Washer diria para você: "Faça", porque você corre o risco de viver mais 40 ou 60 anos limpinho dentro de uma igreja achando que é crente, mas só está vivendo para sua própria glória, distante de Deus. Então, o escândalo do evangelho é o fato de que Deus faz isso num contexto em que éramos inimigos, em que éramos os ofensores. Sabe aquele negócio quando o irmão briga? É uma maravilha, eu gosto. Vocês não sabem como me agrada ter que ouvir um de vocês vir no meu ouvido: "Ai, fulano veio do meu do outro". Sabe, crente criança. Olha, eu não posso falar nomes. Já vi alguma eu quase ouvi um irmão puxando ali a palma: "Fala, fa". Meus irmãos, quando nós olhamos para o padrão do evangelho, nós observamos que a reconciliação acontece, porque um Deus que foi ofendido severamente e eternamente, porque o pecado contra o Senhor, que é eterno, ecoa na eternidade. Diferente de um pecado contra sua mãe ou contra um juiz, é contra um Deus eterno, onde nesse contexto, aquele que foi o ofendido, ele desce o degrau e faz o que é necessário para que o ofensor se arrependa. E uma vez que o ofensor se arrepende, há uma reconciliação, mas nós, crentes, temos aquele negócio: eu perdoo, mas é ele para lá e eu para cá. Se Jesus fizesse isso com você, tu estava roubado. É o escândalo do evangelho. O escândalo do evangelho não é que aquele que o ofendido, ele senta, cruza os braços e fica esperando aquele que o ofendeu, ter um lapso de de ética, de realidade. "Ai, eu tenho que ir lá pedir perdão". Não, não é assim que Deus faz. No padrão do evangelho, é você que foi ofendido. Você vai buscar aquele que te ofendeu e vai fazer o que for possível, humanamente, óbvio. Mas isso vai me humilhar, e daí? Jesus morreu pelado numa cruz, você é melhor do que ele? Que humilhação é essa? Por que essa necessidade de se defender e se preservar? Quem é você? Paulo está dizendo: você estava morto, mas Deus, que é rico em misericórdia e por amor, com grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, ou seja, não estávamos o buscando, o que que ele fez? Meus irmãos, nos deu vida, juntamente com Cristo. E aqui parece que Paulo faz uma digressão, não é? É como se ele respirasse e dissesse assim: "Pela graça vocês são salvos". O que que ele está querendo dizer? Ele está fazendo uma conexão dessa frase com a anteri com a eh, 2 anteriores: "Estando nós mortos em nossas transgressões", estávamos mortos. Você não teve participação alguma na sua salvação, alguma. O que nos faz, irmãos, num primeiro momento, participar de um culto como esse, e lembrando disso tudo, você fica assim: "Que loucura ser cristão, ser feito cristão". Que loucura! Humanamente não dá para explicar esse tipo de coisa. Eu só consigo responder a isso, eu não consigo explicar isto de forma
plena e perfeita, a não ser pelo evangelho, mas ainda assim é uma loucura. Eu consigo responder a isso. Eu consigo viver agora como um vivo. Eu consigo cultuar. Eu consigo lembrar de Apocalipse 4 e 5. Eu consigo me juntar aos seres celestiais e a toda a criação num louvor àquele que cria e àquele que redime a criação, o Redentor. Capítulo 5 de Apocalipse. Consigo fazer isso. Eu consigo apenas responder. Qual é o fundamento dessa mudança? Como que é possível isso? Primeiro, nós temos aqui uma união vital com Cristo. Isso vai acontecer, o apóstolo vai dizer, em Cristo. Não foi você. A pista aqui, irmãos, para a gente compreender bem, está nos verbos-chave dos versos 4 a 6. Quais verbos? Vivificou, ressuscitou e fez assentar. Onde no português, ou dependendo da sua tradução, isso talvez não fique tão claro. Mas no grego, esses três verbos têm um prefixo, uma palavrinha grega, antes do verbo em si. E esse prefixo transforma o verbo a uma compreensão de juntamente com ou em união. E Paulo vai repetir isso 3 vezes. Então, vivificou, ressuscitou e fez assentar, tem uma conotação de juntamente com ou em união com. Então, assim, ele nos deu vida. Qual é a compreensão do grego? Fomos, o texto diz assim, o verso 5, 5, 5. Nos deu vida juntamente com Cristo. Fomos vivificados juntamente ou em união com. Fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Então, são 2 verbos que transformam a vida do indivíduo, mas que só são possíveis porque estão atrelados com Cristo. Quando Jesus ressuscitou, então, diante desses verbos ou dessas frases, você tem que se fazer a seguinte pergunta: quando Jesus ressuscitou, quem saiu com ele da cova? Quem estava saindo com Jesus? Ele nos deu vida juntamente com Cristo, que havia experimentado a morte no nosso lugar. Então entenda, o crer no Cristo e uma fé, que a gente vai ver, não vamos trabalhar isso hoje, é mais o final do texto. Uma fé que é dom de Deus. Mas quando essa fé atinge o indivíduo e o retira da morte para a vida, esse retirar para a morte da vida, o entendimento é esse: que naquele dia, naquele túmulo, naquele local geográfico, quando Cristo saía com o cheiro da morte, com o cheiro do túmulo, quando ele saía daquela cova, você saiu junto. Da morte para a vida. Percebe que não é uma questão de evolução, mas é uma questão de mudança radical de status. Então, independente da época, do lugar desse planeta, se trata de uma união tão profunda que a vitória de Cristo sobre a morte é dada a você em união com Ele. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Nós nos unimos com Cristo. Pela graça sois salvos. O que ele quer dizer pela graça sois salvos? É ele dizendo assim, espera aí, você antes estava morto. Você não tinha nenhuma condição. Você não queria. Talvez para ilustrar esse ponto.
Vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Todos aqui, pensem o seguinte: é viável, seria possível que vocês, um dia, passeando, não sei, a Barra, sei lá, você visita um shopping, visita o Village Mall, né, e ali você vai tomar um café, né, metade do teu salário do mês vai pagar naquele café, naquele local, e de repente você olha para o lado e quem está ali tomando um café do seu lado? O Kaká, o ex-jogador de futebol. É possível isso? O que você acha? Um dia você visitar o Village Mall e tomar um café? Achei que alguém ia dizer: "Eu recebo". E ali você conhecer o Kaká, é possível? É viável. Hã. É possível você estar tomando o iogurte no Shopping da Pedreira e ali o Kaká aparecer ali e ele te conhecer? O que você acha? É possível. Possível é. Não estou dizendo que é certo, mas é possível. É possível. O motorista dele errou o caminho, é possível. É um mundo possível, é uma realidade possível. Agora, é possível Elvis Presley, o verdadeiro, que está morto. A piada do Elvis não morreu, né, é o que morreu. É possível o Elvis Presley conhecer você? O que você acha? Né, nem mesa branca, porque isso não, biblicamente não se sustenta. É possível Elvis Presley conhecer você? Não, não. É possível você conhecer o Elvis Presley? O que você acha? Sim, sim. Será que um dia seu neto, sobrinho, filho, pode te perguntar: "Quem foi Elvis Presley?" E será que pelo seu intermédio essa criança pode conhecer o Elvis? Será que você, então, né, que a maioria aqui nasceu depois que ele morreu, a maioria. Será que você pode conhecer o Elvis? Pode. É óbvio, meus irmãos, toda ilustração nenhuma ilustração é perfeita, mas vocês vão entender o meu ponto. Você pode conhecer o Elvis. Os biógrafos são capazes de dizer para você para quem ele fez tal canção e o que ele estava passando, inclusive o que sentia. Você conhece. Por quê? Porque você está vivo. Todos comigo? Sim. Deus é espírito. Nós, seres humanos, somos matéria que recebeu o sopro de vida de Deus, onde espiritualmente, numa conexão divina, a matéria ganhou vida, ok? No Gênesis 3, a primeira morte que o ser humano experimenta é a morte espiritual, uma ruptura, uma desconexão com o Criador. Isso é morte. E por causa da morte espiritual, ele está caminhando nesse mundo, experimentando dia a dia, sabe? Não, espero que você não saia daqui deprimido. Mas todos os dias a sua vida está num tic-tac, onde você vai experimentar a morte física, se Jesus não voltar antes, né? E depois, muitos a morte eterna. Então, o ser humano é composto de matéria e espírito, mas o seu espírito morreu
está morto em delitos e pecados, transgressões. Deus está vivo. O Deus vivo pode conhecer, e diferente de nós, perfeitamente, toda a humanidade morta? O que vocês acham? Sim, ele está vivo. Ele conhece perfeitamente toda a humanidade morta. Pergunto: o morto pode conhecer o vivo? A humanidade morta pode conhecer o Deus vivo? Não. É por isso que nós reformados vamos afirmar a não existência do livre-arbítrio espiritual. Uma incapacidade humana de, por conta própria, decidir se quer ou não Deus. É o apóstolo Paulo dizendo: não há quem busque, não há quem procure, ninguém o quer. Criaram suas próprias justiças. Se não houver um mais Deus, se não houver uma intervenção divina, o homem não se salva. Ninguém se salva por livre-arbítrio, porque não há livre-arbítrio num morto. Simples. Por que Lázaro não saiu sozinho do seu túmulo? É óbvio. Ele estava morto. Por que o ser humano, morto espiritualmente nos seus delitos e pecados, não sai sozinho do túmulo? É óbvio. Ele está morto. É disso aqui que o apóstolo Paulo está falando. Pela graça, então, um favor imerecido. O apóstolo está lembrando a gente: olha, foi pela graça, você não teve participação. Isso tem que tornar você mais humilde. Isso tem que dar para você motivo para cantar, motivo para estar com seus irmãos, motivo para olhar para eles e glorificar a Deus, porque você olha para eles e diz o seguinte: é, que pessoa maravilhosa está sendo construída em Jesus, melhor do que eu. Entende? O cristão é aquele que olha para o outro e, de fato, glorifica a Deus porque considera o outro superior a si e sabe que essa superioridade não é dele. Por isso, inclusive, ele já não tem mais um ego inflado, inflamado e nem se sente inferior a ele, porque sabe que tudo de bom que vem dele vem do Senhor, não é nem dele. E ao mesmo tempo que também, quando olha para a própria vida, chega a essa mesma conclusão: não é meu, é do Senhor. É o apóstolo Paulo está dizendo: pela graça vocês são salvos, um favor imerecido, onde ninguém pode se vangloriar diante desse evento. Ninguém, absolutamente ninguém, pode dizer que teve vontade. Ninguém pode dizer que teve querer. Eu quis ser salvo. Eu quis Jesus. Não, você não quis Jesus. Você foi retirado do seu túmulo espiritual. Quando você abre os olhos para uma nova realidade, você contempla o que você vivia, o túmulo, o fedor da morte. Você olha os seus amigos e parentes mortos. Você está vendo a lápide de cada um. Você está vendo corpos posto na cova rasa e vivo. Aquilo é um asco para você. E ao procurar aquele que te chamou pelo nome, o autor, o criador da sua fé, e o consumador, aquele que cria para consumo pessoal, o próprio Cristo, por intermédio do Espírito Santo, dá fé a você para que essa fé seja entregue novamente a ele. Quando você o contempla, você faz das palavras de Pedro as suas: para onde eu irei, se só tu tem as palavras da vida eterna? É por isso que a salvação pela graça não se trata de uma caricatura, como que se Deus pegasse o sujeito pela orelha e o trouxesse à força. Não. Se trata de um Deus gracioso e amoroso que decide soprar vida por intermédio do Espírito na revelação do Evangelho e soprando vida naquele corpo que estava morto, de novo, como um boneco no Éden. O indivíduo, ele não quer, ele ama aquele que deu vida. Mas ele não teve participação nenhuma disso.
Ninguém pode dizer que teve querer, ninguém pode dizer que fez por merecer. Pela graça vocês são salvos. Trata-se de um evento exterior a você, sabe, de fora, que é gracioso. E você se uniu a ele, e ele te ressuscitou dos mortos. Fomos feitos a sentar juntamente com Cristo. Nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo. Irmãos, ele te coloca então agora num novo lugar, num lugar de honra, num lugar de autoridade. Irmãos, esse negócio de honra e autoridade não é coisa de coach, não é coisa de neopentecostal, não é coisa de, sei lá mais o que a gente poderia dizer, da teologia da prosperidade. Se trata de uma realidade bíblica, bíblica. Paulo, é interessante que, se você observar os 3 verbos, o apóstolo Paulo está conjugando esses verbos no tempo passado. Não é algo que vai acontecer, não é algo assim, ele vai te dar vida, ele vai te ressuscitar com Cristo, e ele ainda vai te colocar assentado junto a Cristo nas regiões celestiais. Não, é uma realidade presente, concreta, porque em Cristo já estamos lá. Então nós temos essa ideia aqui, nesse último verbo, assentados com Cristo. A pergunta é: como eu posso estar assentado com Cristo nas regiões celestiais? Por quê? Quando você olha para todo o contexto anterior, você não pode ter outra resposta que não seja por causa da justiça de Cristo, e não porque eu fiz alguma coisa boa. Você não tem roupa adequada para essa festa celestial, mas somos revestidos pela justiça de Cristo. A única vestimenta que consegue suportar o fogo da santidade de Deus. Disso se trata. É o apóstolo Paulo dizendo: escondam-se em Cristo, revistam-se do Cordeiro, estejam envoltos em Cristo, porque Cristo os protegerá para sempre de toda a ira de Deus. Então, já estamos justificados para sempre. Ser justificado, tornado justo por Cristo. É como você receber um diploma, você foi diplomado ou foi tatuado pelo próprio Deus. Feito justo, justificado, feito justo. Não se trata, meus irmãos, e a gente também nunca pode perder isso de vista, de uma justiça inata, de uma justiça sua, de uma justiça da qual você nasceu ou trabalhou para apresentá-la, mas se trata de uma justiça adquirida, presenteada. Nos tornamos, portanto, então, como disse Lutero, justos, mas ainda pecadores. Ou como falamos aqui várias vezes, santos pecadores. O reformado calvinista, às vezes, ele é um sujeito que ele tem sangue nos olhos e baba na boca. E ele é ávido, ávido, para dizer: miserável pecador. Dos 5 pontos do calvinismo, o primeiro é o que o calvinista mais gosta. Depravação total, essa é a realidade humana. O homem é um ser completamente e totalmente depravado. É o que diz a doutrina. Não significa que ele não possa fazer coisas boas. Significa que ele não consegue fazer nada para a glória de Deus. Portanto, até as possíveis coisas boas que ele realiza contribui para a justiça de Deus o esmagar com mais força. Entenda, o sujeito não vai para o inferno porque comete pecado grosseiro. O sujeito vai para o inferno porque ama mais a si do que a Deus. E
todas as coisas boas que ele venha a fazer, que não forem para a glória de Deus, irão servir como testemunha contra o indivíduo. É o sujeito que ele pensa: "Vou viver minha vida de forma ética e moral, e isto me tornará justo e superior aos outros seres humanos". Pois é essa vida ética e moral que vai aumentar o fogo do inferno em você, porque você não faz para a glória de Deus, você faz para ganho pessoal. Faz sentido isso? Percebe? Então nós reformados afirmamos esse ponto. O homem, ele é completamente depravado. Se não houver um Deus que intervenha, o homem está perdido. Mas, no entanto, a gente negligencia o fato de que agora em Cristo não somos mais miseráveis pecadores. É óbvio, meus irmãos, que nós sabemos quem somos, e quando afirmamos isso, na verdade estamos querendo dizer: sem Cristo estamos perdidos. Mas a gente tem que viver a partir da nova realidade. Qual é a nova realidade? Eu fui vivificado em união com Jesus, ressuscitado em união com Jesus, e hoje já estou em Cristo. É um já, mas ainda não. Eu posso não estar lá, mas é uma realidade concreta, que em Cristo estou assentado nas regiões celestiais. Com Ele, sou um santo pecador, até que Ele venha, ou até que eu vá. O Senhor, então, nos apresenta essa manobra, uma estratégia graciosa que ele providencia do verso 4 em diante. O fato de que nós podemos, de que nós, neste exato momento, estamos diante de Deus, em Cristo. E olha o escândalo do negócio. Não sendo perfeitamente justos. Eu não sou perfeitamente justo. O Alan. Mas estou diante de Deus. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos, já aos olhos de Deus visto como glorificado. Vestes santas. A grande questão é que quando esquecemos essa realidade e olhamos só para esse mundo caído, lembra de Paulo dizendo o seguinte, eu vou tentar lembrar mais ou menos o verso, não vos conformeis com este não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. O que ele está querendo dizer lá naquele verso? Ele está dizendo o seguinte: cara, olha para esse mundo, você não faz mais parte dele, você não faz mais parte desse curso, você não faz parte da Babilônia. Irmãos, tantos irmãos aqui que a gente conhece a história e ouve a história, e muitos de vocês têm essa consciência, é Babilônia. É Babilônia. É a cidade inimiga de Israel, do Israel divino. Esqueça Israel, cidade-estado, não é disso que eu estou falando. Estou falando do Israel, do povo de Deus. Babilônia. E muitos trabalham para a glória de Deus, mas renovando a mente, sendo transformado e transformando o próprio ambiente, enquanto outros olham para esse mundo e diz: bom, é o que tem para hoje, eu vou viver igual, e começa a achar que é desse jeito mesmo, e começa a tratar as pessoas, tratar funcionário, ou defraudar o seu patrão, porque todos estão fazendo. Mas você é nova criatura. Você tem que transformar isso pela renovação do entendimento. Você está num novo contexto. E nesse novo contexto, trazido pelo próprio Deus para o seu reino, para ser educado numa vida da justiça de Cristo. Não estamos assentados no trono celeste, diante de Deus, pelos nossos méritos, mas pelos méritos do Filho de Deus. É o que Jesus realiza. O que ele faz, nós fazemos.
Nós temos então aqui, meus irmãos, uma mudança num paradoxo de identidade. Qual é a sua identidade? E você tem que viver a partir desta identidade, e não da Babilônia, e não da exploração, e não da destruição ecológica. E isso não é pauta de esquerda, nem de direita. Isso é pauta do evangelho, a preservação da criação. Quem é você? Um tema recorrente do apóstolo Paulo, onde ele usa essa mesma estrutura de pensamento lá em Gálatas capítulo 2, verso 20. Diz o seguinte: fui crucificado juntamente com Cristo. Talvez a tua tradução esteja, fui crucificado com Cristo. Mas o verbo tem a mesma ideia, juntamente com. E aí ele vai continuar. Assim, já não sou eu quem vive, eu não vivo. Ou perdão, é que Paulo ele tem esses paradoxos. Eu vivo, mas não sou eu, é Cristo. Cristo vive em mim. Meus irmãos, isso vai explicar a complexidade do que é ser crente. Irmãos, ser crente cristão é complexo. É simples, mas é complexo. Nós não estamos nesse mundo a passeio. Nós não estamos nesse mundo para usufruir deste mundo. Mas estamos neste mundo numa missão de expansão do reino, do qual vai reconfigurar este mundo. E reconfigurado este mundo, com um novo céu e nova terra, usufruiremos para sempre. Aí sim. Aí sim. Então, às vezes, é assim que o cristão se sente, né? Ele passa da morte para a vida e ele olha para ele mesmo e se pergunta: quem é esse? Quem sou eu? Quando eu faço coisas ruins, em pensamentos, em fala, em ações, este, infelizmente, ainda sou eu que estou nesse processo de santificação. Mas estou sendo santificado porque fui salvo. E quando eu faço coisas boas, esse não sou eu, esse é Jesus em mim, me moldando, trabalhando caráter, trabalhando fé. Irmãos, é por coisas como essa, e eu não vou estender muito esse ponto, porque a gente ainda vai falar sobre as obras no outro sermão, que são os versos finais. Mas são por questões como essa que eu não posso usar das coisas boas que eu faço. Seja, pense em qualquer instância, você ajudou o ceguinho a atravessar a rua, sabe? Ajudou o necessitado, foi bom com alguém, não deu uma resposta atravessada, pense no que for. Boa esposa, bom marido, bom pai, bom filho. Nós não temos o direito de pegar absolutamente nada de bom que nós fazemos e reservar como se fosse cartas na manga. Vocês lembram dos X-Men, o Gambit? Gambit, que ele puxava, energizava a carta e explodia a cara dos outros com a carta, né? São pessoas que puxam da carta, da manga, de supostas coisas boas que fizeram nessa vida para se sentirem superiores a outras. E esquece que, meu amigo, isso não é seu. As coisas boas que você faz não é mérito seu, é graça de Deus. Até as coisas boas que você faz é graça de Deus. Portanto, você não usa como mérito pessoal. Você glorifica a Deus porque conseguiu agir conforme o desejo dele naquela situação. E não se vangloria dizendo: viu como eu sou melhor do que o crente tal, porque nessa situação ele falhou e eu me mantive. É diferente. Quando você se torna um cristão, o Espírito Santo entra no seu coração e fere mortalmente a sua natureza pecaminosa. O pastor Tim Keller, ele usa essa ilustração com a ideia de um urso. Um urso mortalmente ferido, ele pode estar morrendo, mas ele ainda é perigoso. Não brinque com ele.
A sua natureza pecaminosa foi mortalmente atingida pelo Espírito Santo na sua conversão, mas ainda é perigosa. Ela está morrendo na medida em que a nova natureza está crescendo e desenvolvendo, mas não brinque com a velha natureza, porque é um urso ferido que pode te matar, pode te fazer mal. Mas como tudo isso é possível? E essa segunda parte ela é menor. Como tudo isso é possível? Por causa de uma natureza, perdão, por causa da natureza da união, um vínculo que acontece entre o ser humano e o Senhor. É uma coisa que eu falei aqui pela manhã, né. Você pega um sermão como esse, e você até pode sentir falta de uma escola bíblica, mas se você não está atento num sermão como esse, não cobre uma escola bíblica, porque um sermão como esse supre a escola bíblica. O sermão ele transforma, ele instrui e ele direciona como responder ao Senhor. Como tudo isso aqui é possível? Pelo fato de que Jesus se tornou o nosso representante legal. É a doutrina do cabeça federal, uma doutrina federativa. Do que se trata isso? Uma federação. Você tem uma federação, né? O Brasil é uma república federada. Você tem vários estados, mas esses estados eles não são independentes. Todos eles estão conectados por uma constituição central que está em Brasília. O que Brasília, que é a cabeça federal do Brasil, decidir, todos os estados ou têm benefícios ou sofrem consequências. Essa é a doutrina do federalismo. Jesus, tudo isso aqui é possível porque Jesus se torna o nosso representante legal. Então, meus irmãos, se trata de uma relação pessoal com Jesus, que é baseada em algo muito mais fundamental do que só um relacionamento, mas uma relação federal. Cristo se torna o nosso representante legal. Eu falei sobre isso ou no sermão passado ou no retrasado. Você tem o primeiro representante humano, o primeiro cabeça federal, Adão. Adão, como o primeiro homem, ele é o representante da humanidade e ele é o espelho. Você nasce nessa terra, você precisa aprender como é ser um ser humano. Você vai olhar para Adão. Só que olhando para Adão, Adão vive distante de Deus. Toda a sua prole replica, porque não tem um contraste, porque só sei que foi assim, só sei que é dessa forma. Adão é o meu representante, é o meu espelho. Eu me espelho nele para ser um ser humano. Mas Deus, ele encarna, se torna um ser humano e se apresenta como uma outra via, como um contraste. E ele vai dizer: olhe para mim agora, Jesus, porque eu sou de fato o ser humano perfeito. E passe a se espelhar para ser humano agora em mim e não mais em Adão. E é por isso que tudo que Cristo conquista, nós conquistamos, porque ele se torna não somente o nosso primeiro espelho, maior e melhor espelho, mas, sendo o nosso representante, ele legalmente está no nosso lugar e faz com que nós estejamos no lugar dele. É interessante essa doutrina do cabeça federal. Por exemplo, quando a gente olha para 1 Coríntios capítulo 15, verso 21 e 22, e uma vez um arminiano me questionou com esse texto. Se você não sabe o que é um arminiano, converse comigo ou com alguns outros irmãos aí, pós-culto. O texto diz o seguinte, 1 Coríntios 15, 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também
todos serão vivificados em Cristo Jesus. E o indivíduo disse para mim: "Está vendo? Todos serão vivificados em Cristo Jesus". Falei: Meu irmão, vamos ler novamente o verso". O verso está dizendo que em Adão todos morrem. Os que estão em Adão, os que estão tendo em Adão um reflexo, um espelho, estes irão perecer. Mas todos serão vivificados, diz o texto aqui. Todos? Absolutamente? Ou tem uma cláusula eh, de qualificação? Todos, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, todos que estiverem em Cristo receberão vida. Não é uma salvação universal. E não é uma possibilidade que todos venham a se salvar. O texto só está dizendo muito simples: está em Adão, vai morrer. Está em Cristo, vai viver. Então, irmãos, assim como um advogado te defende no tribunal sendo teu representante legal, se ele for bem, você está bem. Se ele falhar, você fala: "Não, não é justo, o advogado que falhou, ele que é ruim, eu não posso pagar". Não, você o colocou como seu representante. É justo, é justo. O que é verdade sobre o representante se torna legalmente verdade sobre o representado. Faz sentido isso em relação ao advogado? Então, sim, é possível entrar num relacionamento onde o que é verdade sobre uma pessoa se torna verdade sobre você. E é exatamente isso o que Deus diz que aconteceu entre você e Jesus Cristo no momento em que você creu. A verdade que era atribuída a ele, agora é atribuída a você também. E como que isso acontece? Numa troca. Esse é o princípio do evangelho. Quando a gente olha para 2 Coríntios 5:21, diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que isso significa? Significa, meus irmãos, que na cruz, Cristo não se tornou de fato um pecador na cruz. Na cruz, ele foi feito pecado legalmente em nosso lugar. Na cruz, Jesus é a própria nota promissória encarnada que diz: eu estou no seu lugar. Não significa que eu fiz o que você fez. Significa que eu recebo o que você fez para mim e que eu vou pagar. Só que para pagar o nosso pecado tem que morrer. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Ele foi feito pecado legalmente em nosso lugar. Nosso pecado foi creditado a ele, imputado a ele, um termo teológico. Em contrapartida, nós não nos tornamos de fato perfeitos, mas somos feitos justiça de Deus legalmente. A perfeita obediência e justiça de Jesus são atribuídas a nós, creditadas a nós. No momento em que cremos, Deus nos vê através da perfeição agora do Filho. Quando Deus olha para você, eu te pergunto, o que você pensa que ele vê? O que ele vê quando ele olha para você? Sabe o que Deus vê? Ele vê a mesma lealdade de Jesus. Isso é de tirar o fôlego. Ele vê aquela perfeição e santidade de Jesus. Sabe por que ele vê isso? Porque é seu. Porque é seu. É por isso que Paulo vai dizer: olha, sou eu, mas não sou eu. Eu estou aqui agindo, mas é Cristo. Porque o que é dele é meu.
Tudo que aconteceu a Cristo aconteceu com você. O que é verdade sobre ele é verdade sobre você. Por quê? Você está num relacionamento legal e representativo com Jesus. Algumas aplicações práticas e a gente termina aqui. Vocês percebem como essa doutrina não se trata, então, de tentar ser uma pessoa melhor? Não se trata disso. Ser cristão, pensar que ser cristão é ser uma pessoa melhor, está a anos de distância, anos-luz de distância dessa doutrina. Porque ser cristão é ser transportado para uma outra realidade. E nesse processo, meus irmãos, algumas coisas têm que morrer. Por exemplo, a culpa que você sente sobre a sua vida, sobre o seu passado, sobre o que você fez ontem, sobre o que você fez hoje de manhã ou de tarde, não sei. A culpa sobre isso tem que morrer. Ao mesmo tempo que o orgulho que você pode sentir no seu coração por alguma suposta coisa boa que você fez ou faz, precisa morrer. Fui crucificado com Cristo, é o que Paulo diz lá em Gálatas. O que significa ser crucificado com Cristo? Significa que quando Jesus morreu, você morreu com ele. Deus então o trata como se você já tivesse pago cada dívida que você possuía, ou que ainda vai possuir. Eu te pergunto, quantos de vocês não continuam num looping desesperador, numa vida cansativa, onde você está, dia sim, dia não, tentando pagar o seu pecado, tentando exterminar sua própria culpa? Quantos de vocês não têm passado a vida sentindo que merecem sofrer? Gente, não sei nem se é um caso aqui hoje, mas quantas pessoas eu já conversei que a pessoa, antes da conversão, provocou um aborto e mesmo após anos de conversão, entendia que merecia algum nível de dor e sofrimento pelo pecado cometido. Se você continua acreditando que tem que sofrer, se você continua lutando para expiar o seu pecado, para pagar o seu pecado, você está fazendo isso porque você está olhando para esse texto e não está tendo fé em Jesus. Estar assentado com Cristo significa que você já é legalmente aceito por Deus. Deus te vê vestido com a justiça do seu Filho. E, meus irmãos, nessa doutrina, complexo de superioridade e de inferioridade são igualmente impossíveis e repulsivos. O indivíduo que vive a vida se achando o pior, que vive a vida se privando de algumas coisas, porque não se acha digno daquilo, que acha que não merece. O indivíduo que vive a vida, e aí já é até um outro caso, mas está dentro dessa ideia, num vitimismo, numa desgraça, é vítima, é o pobre coitado, é aquele que tudo e todos têm que ter pena, tem que ajudar. O pobre miserável, o incapaz. Diante dessa doutrina, meu irmão, você é chamado por Deus para trabalhar para a glória de Deus, para se erguer. Você é dignificado. Você em Cristo é alguém que ganhou honra. Você é alguém que pode entrar de cabeça erguida em qualquer ambiente, seja profissional, familiar ou social. Você não é alguém para andar de cabeça baixa esperando que as pessoas tenham pena de você, porque se você é alguém assim, você é alguém chato, enjoado.
que a gente só aguenta porque a Bíblia diz que tem que suportar. É chato. Em contrapartida, você tem o complexo da superioridade. O indivíduo que realmente se considera num nível superior aos demais, num nível mais aceito por Deus. É impossível um indivíduo que vive uma falsa humildade, mas que ele é arrogante. É impossível, diante dessa doutrina, o indivíduo continuar mantendo essa postura. Você não pode se orgulhar de algo que você não fez. Você não participou da sua salvação. Você não participa de mérito algum nas próprias coisas boas que você realiza. Sua identidade está em Cristo. O evangelho diz respeito ao que você descobre com Cristo. O que que você descobre com Cristo? De que você era pior do que você imaginava e que você, ao mesmo tempo que era pior do que imaginava, é mais amado do que poderia imaginar e, ao mesmo tempo, é simultâneo. Ao mesmo tempo. A minha segunda aplicação eu vou fazer nos versos finais, no próximo sermão, porque tem relação com boas obras. Eu até tinha colocado aqui, mas vai ficar melhor no outro sermão. Conclusões finais. Apenas 3. Primeiro, a vida cristã é estar unido a Cristo, de tal forma que tudo o que é verdade sobre ele se torna legalmente verdadeiro sobre nós. Sua morte é a nossa morte para o pecado. Sua ressurreição é a nossa vida. E a sua justiça é a nossa justiça. Segunda coisa, pare de tentar pagar os seus próprios pecados. Pare de tentar ganhar o favor de Deus. Ao invés disso, você deve abraçar o que já foi feito por você em Cristo. Abandone o esforço de te salvar e descanse na obra consumada do seu representante. Descansa em Jesus. Você realmente pode ter uma vida de paz. Você realmente pode ter uma vida simples nessa terra, e eu não estou dizendo que você não possa ter dinheiro, não possa nem ser rico, não é isso que eu estou dizendo. Conquanto que essa riqueza tenha vindo num contexto em que Deus foi glorificado o tempo todo nesse processo, e você reconhece que foi Ele que aumentou as suas rendas, e não você. Você não tem do que se orgulhar. Se é para ter orgulho em alguma coisa, que meu orgulho seja na cruz de Cristo. Por último, nesta semana, meus irmãos, ao sair daqui, durante a semana, faça algo apenas por Jesus. Não por você, não para você ganhar alguma coisa. Essa aplicação, na verdade, tinha relação com o que eu ia falar sobre obras. Que quando esquecemos do evangelho, nós tentamos viver para Deus, para tentar ganhar alguma coisa. Mas essa semana faça coisas com eh, que sejam resposta de amor ao que Deus fez por você. Porque você está nele. Vivo, ressurreto e assentado nas regiões celestes. Amém. Amém.